todos. Obrigado pela presença de vocês. E vai ser um bate-papo. Não uma palestra, uma conferência, qualquer coisa que o valha, porque nesse sentido também escrevi um texto, né, sobre o trabalho do Chico, e acho que não é o momento, né, a chance de replicar aquilo que eu escrevi, mas talvez de apresentar questões, ter algum tipo de comentário sobre o trabalho do Chico, não só aqui na exposição, mas também, de repente, sobre a própria trajetória dele, né? Dúvidas minhas e dúvidas que vocês, obviamente, podem trazer, né? Colaborar aqui com a nossa fala. E acho que, para um pontapé aí, Chico, para a gente começar, eu acho que uma coisa que, quando nós nos encontramos, né, nas comunidades em que nós nos encontramos, algo que me chamou a atenção e acho que é uma distinção no seu trabalho, é o uso da fita tape, né? Acho que pode ser algo interessante para a gente começar a falar, por que dessa escolha e como ela funciona. Não sei se todos entendem, né, sobre esse ponto que eu estou colocando em questão. O tape, na verdade, ele faz parte, vamos dizer assim, da pintura, no sentido de que eu penso pintura como acumulação, né, de camadas e no caso, no meu trabalho, o tape funciona como se fosse um testemunho de cada camada. Então, sei lá, nesse trabalho, por exemplo, tem 4 camadas. Né? Camadas que eu digo 4 cores, né? Então, primeiro o quadro era branco, né? Aí eu isolo a linha que vocês estão vendo branca, e aí pinto o quadro inteiro, né, com outra cor. Né? E assim sucessivamente. Então, é um processo que vem lá de baixo até a última camada, que é o cinza. Né? E no fundo isso, né, parece o contrário, né? Quando o quadro está pronto, o cinza parece o fundo e não a última cor. É um pouco esse processo. E claro, para fazer essa linha ficar assim tão, sem fugas de cor e tudo, tem uma técnica e tudo mais. Isso está ligado ao início do seu trabalho também, né? Isso, de uma certa maneira, ao lado desde da gênese, desde o início. Sim. Eu comecei muito fazendo aquarelas, né? Que também tem, né, esse processo da pintura nele. Né? E eu sempre achava importante você deixar a cada vez que você ia para o papel, cada camada, você deixar alguma coisa do que era antes. Né? Então sempre teve essa preocupação e esse pensamento. Né? E criando a partir do que vinha. Né? Agora, uma dúvida, não sei se eu cheguei a perguntar isso no final do ateliê, mas você tem desenhos? Quer dizer, como é que dá o início? Como é que se dá o início desse trabalho? Começa com o desenho. Né? Mas isso é uma característica, assim, por exemplo, eu falei da aquarela. A aquarela não desenhava. Era branco em papel e começava dali. Tinha uma certa também aleatoriedade ali. Por causa do... As próprias manchas iniciais é que iam determinar o que... você não tem domínio sobre a ação do guache na aquarela. Isso. Quer dizer, domínio você tem, você não tem um domínio absoluto. Sim, né? sim. Mas esses trabalhos e os trabalhos anteriores, que eram em madeira, era tudo... tinha um esqueleto, vamos dizer assim, né? Um desenho que ao longo
da criação podem até sofrer mudanças e tudo, mas é uma ideia que eu estudo, né, e que eu faço vários desenhos até chegar no desenho que eu acho que vai ficar legal, aí eu começo a estudar as cores, mas tudo vem no desenho. E daria para você eleger uma espécie de as referências, né, para esses desenhos, depois essas pinturas, uma espécie do que te anima, né? Obviamente o espaço da cidade, o espaço arquitetônico, mas tem algo que pontualmente, sei lá, tem algum tipo de relevância nessas observações que você faz sobre o espaço urbano, sobre a paisagem urbana. Eu escrevi assim muito ao passando a ideia de que nesses trabalhos se revelam, sei lá, espaços, quartos, salas, né? Sim, edificações. Essas, vamos dizer assim, motivações iniciais, assim, são as coisas mais, assim, banais, assim, se você pensar, né? Já foi, assim, um canto da parede que me fez, sabe? Pô, são coisas que eu vou observando. Em geral, tem muito da arquitetura, porque na arquitetura você encontra situações diferentes, né? E aquilo vai ficando na sua cabeça. Não é que eu vejo uma coisa, aí eu vou lá e desenho. Não, aquilo vai maturando lá de alguma maneira, e às vezes eu vejo aquilo depois, assim, aquele dia que eu vi aquilo, não sei o quê. É um pouco assim o processo. Quando você observou os espaços, né, em alguns trabalhos, né, que tem isso, de uma maneira mais assim de espaços arquitetônicos, isso foi só uma série. Dentro dessa série toda, eu divido assim na minha cabeça em 3 partes. A parte que foi o início, que é essa brincadeira do quadro caindo dentro do quadro, né, que é o perímetro e tal, que são, sei lá, os primeiros 5 ou 6 trabalhos, sei lá. Depois, como eu vou quebrando as linhas, né, e aí começa a surgir situações assim que eu começo a olhar e vejo coisas assim, né, ainda no desenho. Aí aquilo me, né, é como se você despertasse uma nova ideia dentro daquilo que você estava fazendo, e aí você até modifica o que você pretendia fazer para entrar num outro caminho, né? E assim, sei lá, as linhas às vezes começam dos vértices, aí depois eu falei, mas por que as linhas só começam dos vértices, por que não começam no meio? E aí comecei a ver o que acontecia, e a coisa vai indo, né? Uma curiosidade, nessas observações que você faz sobre a cidade, que, claro, acabam sendo pertinentes ao trabalho, você tira fotos, ou essas anotações, digamos, elas são mentais, né? Elas ficam em arquivos ali da sua... Não, às vezes eu fico rabiscando, assim, mas não assim, ir desenhar em algum lugar. Eu já fiz isso na época, teve uma época no início, assim, que eu pintava as paisagens do Rio, né? Era um fascínio. E aí, a Teca, que foi minha colega de grupo, o Paulo Garcês, conheceu esses trabalhos. E aí depois as paisagens começam a se abstrair e aquilo começa a virar outras coisas. Mas essas referências da paisagem do Rio estão dentro de mim. Isso, e agora cada vez mais abstrato, né? Nesses trabalhos não. Nesses trabalhos eu já saí disso.
mas a fase anterior, que são os módulos de madeira e tal, tem uns que são a forma da ilha redonda aqui das Cagadas, né? Tem uma porção de coisas que ficam, né? Que te impressionam. E o título dessa exposição? Quer dizer, eu sei, mas talvez as pessoas não saibam. Linhas flutuantes? Não, foi meio que uma, sei lá, constatação, assim, não foi uma coisa pensada, não. Foi... É porque de alguma maneira essa escolha dessa frase, enfim, a escolha desse imaginário, né, linhas que flutuam, né, tem acho que é um dado recorrente, no bom sentido, claro, do que acontece no seu trabalho. Você já deu algumas brechas, alguns vestígios do que isso significa, de como essa imagem ocorre, né, durante a sua fala agora. Né. É porque as linhas, se vocês observarem, elas não encostam na beirada do elas não delimitam um perímetro. Quer dizer, elas até delimitam um perímetro, um quase perímetro, né? Porque tem nesse trabalho, quase a soma delas é sempre o perímetro do quadro. Do quadro, é. Mas a imagem que é revelada, ela é uma imagem quebradiça, né? Ela não é uma imagem aberta. Né? Então também transmite essa ideia de uma certa de um espaço translúcido, né? De um ambiente translúcido e também de um ambiente ou de uma situação, como é que eu posso dizer, leve, né? Algo que não, como se figura e fundo pudessem estar longe do outro, né? Estar uma distância segura um do outro, o que é uma situação quase que mágica, né? Se tratando de pintura, se tratando de uma realidade bidimensional. Como é que você vai separar figura e fundo? Né? Como é que você vai separar essas linhas do fundo branco? Né? E a ideia de flutuação das linhas, né? A Matisse, enfim, a conversa que a gente teve lá no ateliê, né? Que a gente chegou a esse ponto em comum. Você também imaginava isso, né? Quando eu trouxe uma Matisse para a conversa? É muito bacana, né? Porque através também dessa economia de gestos, de linhas, de formas, de cores, vão sendo reveladas várias possibilidades de se ver essa pintura abstrata, entre aspas, né? Porque a gente já revelou aqui signos, né, da cidade, até discordo no bom sentido de você, porque você consegue ver o Rio de Janeiro aí, entendeu? Seja na escolha das cores, porque não é, sei lá, uma coisa concreta ali, cidade poluída, né, assim, uma paisagem urbana, preto e branco, né, tem a escolha das cores que você faz, traz uma certa atmosfera solar, entendeu? Não exatamente para esse trabalho, mas para outros que estão aqui na exposição, que, sei lá, inconscientemente, talvez, derivam do lugar que você habita, né, da cidade que você vive, da cidade onde você nasceu, do Rio de Janeiro. A própria ideia, acho que, de revelar um espaço arquitetônico acaba também revelando um espaço, claro, da cidade, né? Sei lá, uma edificação, né? A frontalidade da edificação, como eu disse, um espaço de uma sala, de um quarto, né? E os meus trabalhos sempre, a questão é o espaço, né? Quase todos. Sempre foi essa a minha questão. E as linhas, às vezes eu estava olhando assim, as linhas, na verdade, também podem ser brechas, né? Não são obrigatoriamente linhas por cima, podem ser janelas, e são janelas, né? Da cor que está embaixo. Claro, claro. Mas essa questão do espaço está permanentemente no meu trabalho. E tem essa ambiguidade que eu acho legal, né? Como você disse, no texto do livro que você falou, que as linhas são a soma do perímetro da tela. Por outro lado, se você tem a soma, você também tem digamos, uma subtração, né? Porque
é sempre um espaço descontínuo, né? São sempre retas descontínuas, se é que dá para dizer isso, né? Espaços descontínuos ou retas descontínuas, né? Espaços que se quebram, espaços abertos, então tem uma ambiguidade interessante também na pintura, né? Além de... Eles têm umas regras, né, assim, próprias, né? Sim. Que eu vou estabelecendo e que ninguém sabe. Ah, mas você sabe. Aí agora a gente sabe. São só minhas. Mas são regras pré-concebidas. Você faz São regras que, por exemplo, essa coisa de sempre deixar uma passagem entre elas, sei lá, eu não sei por que eu resolvi isso, mas eu achei que era uma coisa que deixava as linhas flutuantes. E até em movimento também, porque a gente está vendo aqui. Quem diz que ela não está assim? Ela pode estar assim. Isso. Sim, ela tem um dinamismo próprio. Se eu fico olhando, eu fico imaginando que ela pode estar. Não, e acho que especialmente... Desculpa. Não, acho que especialmente num tríptico, num díptico, né? Por exemplo, esse trabalho desse tríptico aqui, essa sensação que você está falando de movimento, de dinâmica, de aceleração, né? Especialmente. Tem uma coisa, parece também os frames, né? De um filme, sei lá, de uma fotografia, de um filme, né? Isso está correndo, né? Isso não está parado, né? Então acho que vai de encontro ao que você está colocando também. Tem um trabalho do Chico, eu não sei se está aqui, mas assim no seu site, eu vi no computador, que tem um trabalho seu que tinha essas linhas em degradê. Tem algum que tem? Tem. Então, esse foi daí que eu comecei a achar que realmente o degradê dava essa ideia. Eu só fiz naqueles. Filho único? Filho único. Eu achei interessante isso. Porque ele é azul o próximo, quem sabe, a próxima exposição já vai ser. Ele é azul e as linhas são vermelhas e o vermelho é mais escuro, outra linha mais clara. E dá essa sensação mesmo. Às vezes você vai por um caminho e sem muita explicação, o próximo já não segue aquilo e aí depois você vai... Mas no final das contas, quando você olha pelo retrovisor, esses pontos, né, eles acabam sendo ligados, né? É uma maneira também de você observar a coerência do seu trabalho, né? Às vezes essa visão de fora também, né, uma terceira pessoa, né, que vai ligando isso que você não tinha percebido ainda. Outro dia alguém me falou assim, pô, isso lembra quadra de tênis, não sei se foi esse, não viu? Eu joguei tênis muitos anos, né? E a pessoa sabia? Não. E eu falei, isso aí tá aí, de alguma maneira, a bolinha ainda não apareceu, mas são os limites da... como se fossem rastros, né? Tem uma ideia. Trajetórias também, eu penso nisso. Tem até um trabalho que chama Trajetória. Chico, essas regras que você falou, você bota isso, você se impõe isso como uma coisa para ti, vamos dizer assim, garantir uma consistência ao longo do trabalho, ou ao contrário, você bota como um desafio, como fosse quase como um quebra-cabeça, vamos dizer assim, né, para você resolver? Não chega a ser uma proposta assim, inicial, assim, não vou estabelecer, que assim, as coisas vão acontecendo nos primeiros trabalhos e aí coisas que eu acho legais eu mantenho e vão se estabelecendo ao longo, né? Não é uma coisa muito pensada, muito racional, não. Uma pergunta, eu fiquei curiosa de saber o que você faz com esses desenhos todos que você usa no processo. E depois você volta, isso? Acontece? Eu gosto muito de voltar. Partir para outro caminho? Agora, por exemplo, eu comprei umas pastas lá, porque tipo soltos e tal, e aí comecei a guardar. Ficaram para trás e eu vou lá e resgato aquilo. Eu uso isso para os móveis também, que eu desenho móveis.
E eu uso muito isso, sabe? Coisas que eu rabisquei há anos atrás e agora eu olho isso aqui podia. Eu estava procurando uma coisa, né, e agora aquilo pode ser outra, né? Pode ser um... Mas são porque os desenhos só vão a paisagem do Rio? Não, são esses? Não, para desenhos ao longo. E você já fez no momento essa junção dessas telas que estão mais abstratos, geométricas com esses desenhos? Você acha que teria alguma... Seria o caso de fazer isso? De mostrar junto? Eu sempre fui contra, porque, de certa forma, soa como uma explicação, assim, sabe? Eu cheguei aqui porque eu passei por isso, por isso, por isso. E aí eu acho que perde um pouco a magia, sei lá. Eu acho mais interessante a pessoa ver o resultado e a partir dali ela vai pensar do que algo cronológico? Eu acho até, sei lá, se for fazer uma amostra, uma coisa, né, que eu pretendo um dia fazer, eu até acho interessante mostrar os desenhos, assim, como que a coisa surge e tal, mas não de uma maneira explicativa, mas assim como uma curiosidade. Assim. E o tamanho das telas? Porque você primeiro consegue para depois imaginar o tamanho da tela, ou pelo tamanho da tela você começa a pensar? Que vem primeiro, né? Boa pergunta. Não, é assim, eu adoro fazer telas grandes. Esse trabalho aqui eu acho que eles ganham com espaço, né? Mas, sei lá, às vezes você está sem grana e não dá para fazer o que você quer, né? Então tem os períodos de telas pequenas. A explicação é mais fácil do que a gente imaginava. Mas se eu pudesse, né? E é claro, também você pensa no lado comercial, você não vai ficar fazendo telas imensas, porque né, as pessoas não podem, não ter espaço, né? Mas às vezes também, assim, você... Agora, por exemplo, eu estou pensando em fazer outros trabalhos assim, né? Aí eu tenho que pensar num tamanho total, então as telas têm que começar em formato. E também tem limitação. A minha casa não tem um ateliê imenso. As coisas vão por aí também. Não, mas as telas daqui são muito grandes, na exposição tem muitas grandes, né? É impressionante. Essa da frente é enorme. Né? Você pinta uma de cada vez ou alguns grupamentos? Né? Não, uma de cada vez. Uma de cada vez. Mesmo essa daqui foi uma de cada vez? Essa exigiu uma certa estratégia, porque a cor, eu sempre faço a cor, eu não pego no tubo e já uso a cor. Então, eu tinha que calcular uma quantidade para poder, que a cor ali, no caso, o azul segue para lá, o preto também vai para lá, e o branco é fácil. Então, a quantidade de tinta, isso tem que ter uma certa... E quando você vai pintar um quadro grande também, você tem uma estratégia, vamos dizer, de ataque, né? Assim, de como você vai... porque o acrílico seca muito rápido, então você tem que pintar rápido também. E eu pinto com pincel, então o pincel é assim. Então você tem que ter uma
certa agilidade. E essa aqui é a sua última produção, né? Produção mais recente, por exemplo. Você se dedica, você pretende se dedicar a ela? Você já está com outras ideias? Eu já estou com outras ideias, mas ainda dentro desse universo aqui. Tem uma hora que eu me encho realmente e falo, não, chega, não aguento mais. Mas ainda não chegou essa hora, não. Nesses trabalhos eu ainda quero fazer coisas. Mas já tem um tempo que você digamos, a sua pesquisa caminha, né, pela geometria, né, seu interesse. Isso há muito tempo. Seu interesse há muito tempo é esse, né? Você diz de sair disso para uma outra coisa? Olha, o Maneco me impôs uma espécie de desafio. Um desafio, como é característico dele. E eu estou pensando em fazer uma instalação em que um quadro desses seria um ambiente, né? E as linhas estariam lá dentro dele, você olharia isso, né? E aí teria que ter luz, é uma coisa que eu ainda estou bolando como é que vai ser. Mas eu gostei dessa ideia. Pode ser uma, né? Desafio sempre é interessante. Tira a gente do zona de conforto também. Né? E alguém tem mais alguma pergunta? Voltando a essa ideia do perímetro, eu acho muito interessante, porque os quadros têm um equilíbrio. Então, se você parar para pensar, essa quebra do perímetro dá um equilíbrio que você não está percebendo, mas agora que você falou, realmente todos têm equilíbrio. Nenhum que tem muito, outro tem pouco. Eles têm tamanhos diferentes, mas são muito equilibrados todos, não é? Esse é um caminho que você conseguiu. Eu fico super feliz, né? Ele não tem nenhum que pese mais do que o outro, né? Isso eu acho que é uma coisa que você vai desenvolvendo com o seu trabalho. Não sei se escapasse, não fosse o perímetro, né? Se não teria esse equilíbrio. Eu acho que isso é mais uma coisa do olho mesmo. Né? Acho que tem a ideia do equilíbrio tem acho que principalmente da velocidade, né? Não sei, é uma coisa que me atrai assim, na pintura do Chico, né? Nessas linhas elas criaram uma espécie de pulsão ali de vida, né? Tem uma coisa, sabe, elas não estão paradas, né? Elas estão sempre se locomovendo, criando uma dinâmica muito própria que cria, acho que um desafio, eu falei há pouco, de uma ambiguidade entre esse dado estacionário da linha, porque óbvio, isso é uma representação de algo, né? Isso é uma pintura, isso é um elemento tridimensional, mas que está excitando, de certa maneira, os nossos olhos a perceber o espaço como algo flutuante ou algo movente, né? Algo que está em constante mudança, que aí acho que é uma característica da própria cidade, né? Por isso que a primeira imagem que me vem, se eu pudesse elaborar isso aqui, se eu pudesse transmutar essa abstração em figuração, se é que isso é possível, né? Só no campo da imaginação, eu viria a cidade isso, né? Viria formas como se eu tivesse de carro, alguma coisa do gênero, tivesse andando pela cidade e pudesse ver essas transformações acontecendo, né? Porque me remete, acho que remete a mim e a vocês também, boa parte de vocês, esses elementos que são típicos de uma fachada, né? típicos da cidade mesmo, né? das casas e edificações da cidade. Né? Acho que isso também deriva, né, Chico? Acho que a gente tem a mesma referência, né? Que são os artistas concretos, os artistas não concretos, né? Os artistas construtivos que, especialmente no Brasil, quer dizer, na Rússia, no Brasil, onde houve, né, a motivação para essa elaboração da arte construtiva, o referente deles foi a cidade. Né? Se a gente pensar lá no construtivismo russo, a fotografia,
também, mas o Eisenstein, né, o cinema do Eisenstein, o cinema russo lá da década de 20, aqui, a figura presente, a paisagem presente era a cidade, né? Agora, por exemplo, o Mondrian, eu tenho, assim, na minha cabeça, eu acho que ele partiu, vamos dizer, para fazer os boogie-woogies, né? Tudo bem que tem a influência das ruas, da cidade, assim, mas tem uma influência anterior a essa, né? que eu acho que são os campos da Holanda, aquelas divisões, né? Aquilo... Não, é legal você estar falando isso porque cria guardar suas devidas especificidades para o Chico Mondrian, que é a paisagem, né? Isso que você falou é legal, eu tinha nem pensado nisso, porque o começo do Mondrian foram as árvores, foi exatamente o ambiente rural, né, o interior da Holanda, e você começou falando sobre a paisagem do Rio, tem um momento que foi a gênese do seu trabalho, né? Interessante como esses dois artistas chegam, cada um traçando o seu próprio caminho, à abstração geométrica. Eu acho que, eu não sei por que chama construtivismo, mas o que me ocorreu é como, apesar de você ter posto o título de linha, mas na verdade, quer dizer, linha tem a curva e linha reta, né? Então, estritamente falando, você trabalhou com reta. Então, o que a reta é uma coisa, é um instrumento que a gente usa justamente ao construir. É muito mais difícil, né, você construir uma curva. É muito difícil construir uma reta. Tá? Mas é muito mais difícil, uma curva tem muito mais informação. Né? Então, o que é? Você fala da referência de cidade, é porque a cidade é o que a gente consegue construir. E as brechas é o que a cidade deixa você ver do que não é construído. Então, a pulsação, na verdade, como você falou, né? A gente, é o movimento da gente. Isso, como nós percebemos a cidade. Não exatamente, não é que a cidade seja tão viva assim se a gente estiver parado. Né? Claro. Então essa dinâmica aí é bem interessante. E agora eu não sabia dessa origem. Agora que você falou, eu já vi alguma coisa de alguns pintores que começaram na paisagem propriamente, que foram para aí. Mas é curioso esse movimento, né? Por que a gente vai para a reta? Né? Por que é uma espécie de essência? É um artista aí. Então, mas na verdade, será que, né, um artista, justamente, quando não havia interferência da cidade, a interferência da técnica tão grande, né, se ele reagiria dessa forma, né? Não reagia, né? Eram mais curvas. Eu acho que é natural, eu acho que é uma coisa natural, sei lá, na música, por exemplo, né, eu assisti eu sou fã do Egberto Gismonti, muita gente, né? Mas eu me lembro que nos anos 80, né, você escutar o que ele fazia, né, era uma coisa assim, aquela experiência. Não, mas no sentido das melodias e das coisas. Né, ele mesmo, se você for acompanhando, né, hoje em dia, você vai num show dele, eu fui num show dele há uns 2 anos atrás, ele pega aquela música que você conhece dos anos 80 e transforma aquilo, sabe, ele junta, ele pega aquilo e bota aquilo numa velocidade que não tinha. Né? Quer dizer, então, na música também, você vai se cansando daquele ritmo inicial e você quer um outro ritmo, você quer ver, sei lá, não sei se as pinturas da caverna chegam a ter isso, né? Mas começa com uma coisa muito parecida, né, com animais e tal, e depois você vê umas coisas que já são umas sugestões quase, não sei.
Enfim, eu acho que é uma coisa que vai se desenvolvendo e, no meu caso, acaba indo... eu me lembro que teve uma época que eu ia para o abstrato e voltava para o figurativo. E voltava. Mas aí depois, acho que agora eu não volto. Olha, eu queria saber a sua relação com as cores, porque a exposição é linda, porque você tem uma cor, as cores são muito pessoais suas, né? Você vê que é uma exposição de um artista, não é uma exposição íntima. E qual é a sua relação? Você brinca com determinadas situações, contrastes, assim, muito complexos, né? Não sei, como eu falei, eu não gosto daquela cor pronta. Eu gosto de fazer a cor. Agora, eu te juro que eu não sei muito bem explicar isso, assim, em que medida assim ela é muito planejada, é mais intuitiva, eu acho. Mas elas são mais solares, me dá a impressão, assim, de que elas têm sempre luz, né? Elas têm muita vida, né? Mais até do que ser solar é vida, elas pulsam, entendeu? Elas têm muita garra, assim. Eu gosto que tenha graça, assim, que tenha... Gosto também daquela ideia, aquele primeiro quadro lá da parede da direita, né, que é um branco. Aquilo foi pensado assim, eu quero brincar com a textura da tela. Então a linha vai ser como se fosse, a tela fosse a primeira camada, né? E foi uma guerra para fazer aquilo, porque você não pude nem preparar, só preparei com um gel, assim, uma gelatina, né? Mas eu queria ver o cru com a cor. Mas fica muito claro isso, eu observei isso e achei interessantíssimo. E depois também quis fazer isso com o linho. Foi mais difícil, porque o linho a tinta passa mais, né, fácil de se isolar. Você não fez, gente? Aí, não, foi... Mas aconteceram os acidentes, né? Você marca a linha, mas a tinta escorre e tal. E aí acaba fazendo coisas interessantes. Essa aqui tem, tá vendo? Essas manchas aqui. Eu não tinha visto. Essas manchas são a fuga da tinta, que acaba virando parte, né? Mas não era... Mas geralmente acontece, né? Aliás, esse não é 2 vezes o perímetro, né? Então já tem outras regras. Assim. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Você não usa nunca o rolo, você sempre usa o pincel para dar o chapéu. Sempre. Não sei. Cheio de desafios para ele. Teve uma vez quando eu morava na Holanda, aí já foi um pouco demais. Depois eu fiquei olhando, para que isso? Eu fui pintar a casa, a sala, né? E aí comecei a pintar a parte em volta, assim, né? Os cantos e tal. E aí, quando eu fui pintar a parte principal, eu falei, vou pintar com um pincel. Eu levei dias. E a minha mulher falava, termina logo, eu vou. Mas aquela coisa gostosa de pincel. Mas você acha que daria um resultado diferente? Não, o resultado é o mesmo, mas dá um trabalho insano. Mas o rolo realmente, eu não sei, tem uma resistência. Tem até acho que essa
esse tom mais industrial, digamos, né? Um tom mais opaco nesse sentido, claro, no bom sentido da coisa, mas tem algo mais, como é que eu posso dizer, mais frio em certa medida, né? Não é Frio? não é uma pintura exatamente, sei lá, como a do Iberê Camargo. Você olha a pintura do Iberê, tem aquelas camadas de tinta, visceral, altamente gestual, tá lá a marca do artista. Quer dizer, tem a marca do artista aqui, mas ela vem para uma outra demanda, né? Um outro sentido. Né? Acho que não sei, a cor para mim, eu falei isso rapidamente hoje, né? Eu acho que ela falei também ouvindo o que você disse, acho que ela traz uma certa identificação sua, em certa medida, com o lugar que você habita, de onde você veio. A escolha por essas cores mais quentes, não exatamente esse quarto que está na minha frente, mas outro, nem que está no fundo, mas, sabe, vermelho, o abóbora, as tonalidades vermelhas, melhor dizendo, o abóbora, sabe, trazer esse dado quente que é distante daquelas referências do passado, dos anos 50, 60, né, de concretismo, aquela coisa toda, que era muito preto e branco, né, muito ali, aí sim, um desejo industrial, né, o Brasil do JK. Era um fascínio, né? O Brasil se modernizando ali nos anos 50, 60. Acho que tem uma circunstância, sei lá, de repente até próximo da música, você falou de ter um momento, sabe? Tem uma coisa viva, vibrante, que eu acho interessante. Que cria essa distinção com o passado, com a herança concreta, construtiva do passado. E uma coisa que eu também gosto muito é de ver o quadro de maneiras diferentes. O meu trabalho sempre teve essa preocupação, assim, de oferecer ao olhar interpretações, né? E quantas mais contente eu fico. Porque eu acho muito chato quadros que você olha e você, toda vez que você olha, você vê a mesma coisa. Mas isso também é uma coisa muito positiva da exposição, né? Quando você consegue reunir vários trabalhos, você dá a oportunidade não só das pessoas, do público, tomar contato com o seu trabalho e ter essa oportunidade que a gente está tendo hoje, das pessoas perguntarem e virem essas distintas paisagens aí que elas elaboram, mas também você, enquanto autor desses trabalhos, poder perceber, sei lá, similitude, né? Dados, certas características que talvez você ainda não tivesse percebido. Né? Sim, só o conjunto acontece, que faz com que você elabore isso. Acontece muito. Uma curiosidade, você, por exemplo, uma pessoa compra um trabalho teu, aí não coloca naquela posição, ela coloca em outra posição, você se importa, você deixa pra lá? Eu acho ótimo. Não tem, eu mesmo faço isso. Não tem uma rigidez, né? Então não tem um pé, Hein? Não tem uma rigidez, assim, tipo, não, o trabalho é assim. Não. Às vezes eu acho que ele fica mais interessante de um jeito, mas isso é momentâneo. E é muito pessoal. Eu acho muito legal isso, de você mudar. Aquele quadro ficava em pé lá em casa, esse tríptico aí. Não tem muito. Não. Me lembrou aquele jogo do varetas, né? Das varetas. Pega a vareta, né? Pega a vareta. Tem pega a vareta, tem cama de gato também. Cama de gato. Esse aí é crótica. Mas eu sinto uma tensão, né? Não sei se você falou, mas tem tensão nas linhas. Sim. Uns mais, outros menos. O tríptico eu conhecia vertical. Tudo. Estava conversando aqui.
parecia que ele é vertical. Aí eu olhei aqui e falei, é bacana ver de outra forma dele. É legal, com isso. Acho que joga para essa ideia de módulo também no trabalho, né? Oi? Joga para essa ideia de ser um trabalho modular também, né? Você poder construir da maneira que você quer. É. De jogo, módulos, né? Nossa ideia porque vem essas imagens de jogos, cama de gato, de tecnologia, Mas não é. mas porque o trabalho também joga com isso, né? É. Um lado lúdico, acaba tendo, de certa forma. Eu acho. Tem um que chama Brinquedo, né? Que é aquele verde. No fundo, da esquerda. Você dá nome, né, a todos os quadros. Você sabe que nessa fase aqui, sim. A fase anterior era uma dificuldade para dar nomes. E eu acabei não dando. São números, né? Cada um tem um. Mas aí alguns têm. Mas às vezes é difícil, né? Às vezes é de cara, às vezes Esse atrás, por acaso, tem nome? esse aqui. Branco. Meninas, me ajudem. É dupla. É dupla o quê? Trajetória. Dupla trajetória. Esse aqui chama Urbano. Enfim, eu não me lembrava. Não faz sentido. E aí, gente, vocês têm mais alguma pergunta que vocês querem fazer com o Chico? Eu fico já numa situação, já escrevi um texto, repetindo as coisas. Pode. Você está satisfeito? Pode. Enfim, gente, então eu agradeço muito vocês terem vindo.